Mas tu pensas a falar com quem? Estás a falar com quem? Eu vou para a equipa principal, amigo. E é por isso que ele, de volta e meia, está no banho frio, né? Ele pensa que é a Wikipédia. E depois, pronto. E quer muito ganhar um título importante pelo meu país. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do 1 para 1, Powered by Betway, dedicado a entrevistas exclusivas com grandes atletas portugueses da atualidade. O meu nome é Pedro Pinto e faço hoje a minha estreia no mundo dos podcasts e no YouTube também. Já tinha sido desafiado muitas vezes para o fazer. Acontece agora com este 1 para 1, que vai dar a oportunidade de conhecermos melhor alguns dos melhores atletas portugueses e portuguesas também que andam a brilhar pelos maiores palcos do planeta. E fizeram-no e estão a conseguir fazê-lo graças ao seu talento, capacidade de sacrifício e também profissionalismo. Para abrir as hostilidades, vai ser fantástico ter a oportunidade de falar com um dos melhores jogadores de futebol da atualidade. Já ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar a nível de clubes, é conhecido pela sua técnica, pela sua força física e também pela sua capacidade de liderança. Falo de Ruben Dias. É um grande prazer ter aqui connosco no primeiro episódio do 1 para 1 Ruben Dias. Ruben, muito bem-vindo. Tenho-te agradecer, antes de mais, a tua disponibilidade para falar aqui um bocadinho comigo. Está tudo bem em Manchester? Tudo bem. Ótimo tempo. Cinzento como sempre? Olha, a minha primeira pergunta tem de ser sobre o momento, ok? 2023, acho, vais-me dizer o que achas tu, obviamente que é mais importante, mas acho que é o ano melhor da tua vida profissional até o momento, ok? Premier League, check. Champions League, check. FA Cup, check. Supertaça Europeia, check. E ainda pode vir aí mais um título, o Mundial de Clubes. É justo dizer que aos 26 anos estás a viver o teu melhor momento? Bem, eu acho que me fizeram muito essa pergunta no meu primeiro ano em Manchester, quando cheguei, após a minha primeira temporada. E ao final do dia, sim, é um dos meus melhores momentos. Se será o meu melhor ou não sei, ninguém sabe. Mas sem dúvida é um ano muito especial e é um ano que dificilmente vou esquecer. Vencer títulos, obviamente, não é nada de novo para ti, ok? Tanto no Benfica como especialmente no City, tem acontecido muito. Contudo, seria justo dizer que a Champions é especial. É especial para o City, é especial para qualquer jogador. Portanto, tenho de falar sobre Istambul. O que é que te passou pela cabeça quando o jogo acabou, vocês ganharam ao Inter e levantaste a taça? O que é que passou pela cabeça? O que é que pensaste? A Champions foi espetacular, mas foi ainda mais espetacular o facto de ser o culminar da treble. Ou seja, o que nós conseguimos este ano é um sentimento difícil de explicar, é um sentimento difícil de reviver. Ainda há 3 dias atrás estava a ter uma conversa com 2 colegas meus da minha equipa e estávamos a falar sobre, ou seja, depois de tudo, olhar para trás e qual é que foi realmente o momento que te fez sentir uau. E curiosamente, os 3 dissemos que foi desde o apito final da final da Champions, aqueles 30 segundos até 10 segundos, 10, 30 segundos, já estou a dar uma janela grande, mas o momento dentro do apito até correr para o outro lado e desfalecer no chão porque gastaste toda a energia toda que tu tinhas e nem sabes se has de chorar, se has de sorrir, se has de abraçar, se has de cair no chão, não sabes o que has de fazer. Eu acho que essa janela de 30 segundos é o auge de tudo o que foi conquistado, mesmo depois nas celebrações. Aqueles 30 segundos, se eu tenho que escolher, é o momento que eu não sei e que eu gostaria que toda a gente pudesse viver uma vez na vida. Tu falaste no cair no chão e eu estava por acaso a pensar, hoje em dia é muito comum para os jogadores de ténis, normalmente quando vencem um Grand Slam, caem para trás, olham para o céu, muitas vezes começam a chorar. Pensaste na família, pensaste nos sacrifícios que tiveste de fazer para chegar onde chegaste? Sim, acho que ali num momento muito rápido vem tudo à cabeça e por isso é que eu também te digo em relação ao misto de emoções. E normalmente o pessoal diz sempre, é um misto de emoções, mas não tem nada a ver com essa frase geral de ser um misto de emoções.
é realmente um momento em que eu não sabia que cara fazer. Eu estava a correr e nem sabia, não Para sabia um dias, pensar o que é que ias como fazer, sim. reagir. Ou seja, o momento era tão especial, o êxtase é um momento único, é um momento que eu sinceramente ainda hei de descobrir as Yeah. melhores palavras para explicar. Mas é uma sensação única, uma sensação que eu nunca tinha vivido antes. E lá está. Pode às vezes ser apenas pelo simples facto de termos conquistado a Champions, sem dúvida, porque é um acontecimento especial o suficiente para, mas nós conseguimos torná-lo ainda mais especial pelo facto de ser o fechar da conquista do treble, e não sei até que ponto é que isso não tornou tudo muito, muito mais especial. Eu, por acaso, apanhei alguns dos vossos festejos na zona mista em Istambul. Como já sabemos, o Jack Grealish foi dos que celebrou com mais emoção também durante vários dias. Tu tiveste férias merecidas, festejos. Sei que durante o verão gostas de praia, gostas de Ibiza. Qual a importância para ti de desligares um bocadinho o interruptor do futebol e passares tempo com amigos e família? É chave de ouro. Se numa altura da minha vida, posso dizer carreira, o tempo de férias era curto ou quase nenhum, e a maior parte da minha vida praticamente não conseguia sequer sair de Lisboa, numa fase por possibilidades, noutra fase já mais à frente por tempo e disponibilidade. E sempre fui muito, única e exclusivamente focado na perseguição do sonho e chegar onde eu queria. Desde que cheguei a um patamar, e aí já começo pelo momento em que cheguei à equipa principal do Benfica, e também com a intensidade que é viver o dia-a-dia de estar num contexto top, começas também, de certa forma, a valorizar cada vez mais o tempo que tens que estar off. Porque o tempo que tens que estar off e bem off, que é para teres a certeza que também a nível de consciência, quando estás conectado e quando estás durante a temporada, nesse período, sabes que fizeste o que tinhas para fazer, libertaste a tua cabeça, desfrutaste do momento, desfrutaste também de certa forma daquilo que conquistaste durante os anos que estão para trás, durante aquela época específica, e nesse sentido, especialmente depois de ganhar a treble, foi muito importante desconectar, foi muito importante desaparecer no meio do mar, como eu costumo dizer aos meus amigos e à minha família, que é só o que eu quero fazer, é completamente desaparecer, e desfrutar das coisas que durante o ano é muito difícil termos tempo e disponibilidade para fazer. Ruben, estávamos aqui a ver algumas das fotos que tu publicaste no verão, entretanto mudaste aí de fundo de casa. Vemos-te melhor, fizeste bem. É para favorecer a cara. Ok. Tu disseste que gostas de desaparecer, mas para ti, muito honestamente, é bem difícil desaparecer. Porque tu não és só jogador de futebol, tu és celebridade. E este verão também passaste tempo com outras celebridades. O José Condessa, acho que é justo dizer que é um bom amigo. Vocês sabem que vocês vão a qualquer lado e vai haver fotografias e vai haver atenção à vossa volta, não sabem? Esse desaparecer é relativo. Não, sim. Lá está, é encontrar a liberdade e ao final de contas também um bocado dessa transparência dentro do que é possível, não é? Pois. Mas lá está, isso já faz parte de cada um de nós, de saber viver com o seu dia-a-dia, e ao final do dia as coisas são como são. Mas eu acredito que há sempre uma maneira de encontrar essa privacidade, mesmo com todo esse reconhecimento. Sim. E há alguns atletas que gostam mesmo de sair um bocadinho daquelas amizades do futebol. Como é que surgiu essa amizade com o José? E é uma lufada de ar fresco? Não estás sempre a falar de bola e a pensar de bola? Não, sim, ou seja, ao final do dia acabamos por criar uma boa ligação. Ele também é alentejano, como eu. Eu tenho uma costelazita também. E foi bom e é bom poder, de certa forma, partilhar as curiosidades daquilo que é o meu mundo, as curiosidades daquilo que é o mundo dele, porque ao final de contas são mundos diferentes, mas com coisas muito parecidas, com muitos detalhes muito parecidos.
Mas lá está, não diria que sou eu a querer fugir à típica amizade ou à Ok. típica, não, à normal amizade com outros jogadores de futebol. Simplesmente aconteceu e acontece porque estou com o meu grupo de amigos. Também no momento em que estou de férias gosto de espairecer e não estar com a malta que estou durante o ano inteiro, ao final de contas, se bem que às vezes acontece, depende, é circunstância do momento. Mas acabou por acontecer, já era devido há muito tempo, já o tínhamos tentado fazer outras vezes. Finalmente conseguimos encontrar o tempo entre os dois, porque eu levo uma vida muito ocupada, mas não Sim. sou o único, ele também acaba por ter essa dificuldade em encontrar o tempo para coincidirmos e podemos também passar ali um tempo, para podermos ter passado o tempo que passámos nas férias juntos. Mas acima de tudo, acabámos por nos conectar a nível de personalidade, a nível de ver coisas boas na personalidade um do outro, e como é óbvio, a oportunidade de partilhar um bocado aquilo que é a experiência de cada um no contexto em que cada um está a viver, porque cada um de nós tenta realmente também ser aquilo, o melhor no que cada um de nós faz, e eu acho que esse sentimento de que, como é óbvio, é uma excelente pessoa, mas o sentimento que estou a lidar com alguém que também quer ser o melhor naquilo que faz, Yeah. foi sem dúvida para mim um extra na nossa amizade. Tu no verão dás sempre nas vistas quando tiras fotos de tronco nu, porque todos sabemos que estás em grande forma, mas dá para ver especialmente no verão. Queria falar sobre a importância que tu dás à tua forma física e o trabalho que tu tens, que muita gente às vezes não vê ou não tem noção. Eu sei de ginásio, de nutrição, de sacrifícios que fazes, principalmente durante a época. Sei que já abordaste esta questão algumas vezes, mas eu acho que hoje em dia a vida de um atleta é tão diferente do que no início da minha carreira, há 20 anos atrás. O Cristiano também ajudou um bocadinho a revolucionar isso no futebol, como o Tiger Woods o fez no golfe. Da questão física, o que é que sentes que te dá a mais e olhas para isso como um sacrifício, uma necessidade, um desejo? Como é que olhas para essa questão do físico e estar sempre a top? Eu sentir-me confortável e eu sentir que tudo o que eu possa fazer extra trabalho vai no final do dia ser um complemento para me ajudar nesse mesmo trabalho. Mas eu diria que mais do que sentir que eu gosto de fazer o trabalho extra, gosto de fazer ginásio só porque sim, é sentir realmente que te faz bem, que te faz estar bem na vida, que faz-te sentir bem contigo próprio. E nesse ponto de vista, nunca vou criticar ninguém com métodos diferentes nas suas mentes, porque ao final do dia essas mesmas pessoas têm que se sentir confortáveis com o que fazem. Eu tenho a minha teoria, eu tenho aquilo em que eu acredito, e mesmo aquilo em que eu acredito está em constante mudança e em constante progressão, porque tal como qualquer outra área das nossas vidas, a parte de nutrição, trabalho específico de ginásio, seja o que for relacionado com well-being, está sempre em constante evolução. Relativamente à força mental, eu vou ser honesto contigo, é uma das coisas que sempre me impressionou. Eu lembro de ver pela primeira vez um jogo teu na Youth League, estava eu a trabalhar na UEFA, Final Four, Benfica obviamente estavas a jogar no Benfica, eu não te conhecia, okay, porque morava fora há muitos anos, 7 anos em Inglaterra, depois 4 anos na Suíça, não seguia obviamente todos os jovens que estavam a aparecer, mas tu destacaste e impressionaste-me pelo caráter que tinhas dentro de campo, ok? Porque obviamente que o defesa central não é aquele jogador que vai fazer um skill diferente, mas tu, não só pelas características físicas que tinhas, mas mentais, comandavas a defesa, parece que às vezes comandavas a equipa, ainda eras um miúdo, tinhas 21 anos. Como é que isso surgiu? Foi sempre, desde que começaste a jogar enquanto criança, que tiveste esta capacidade de liderança? E trabalhas isso ou é algo que tem de se ter? Eu acho que sempre, de certa forma, acho que sempre foi uma aptidão natural minha. Como é óbvio, como Mas tudo tipo o resto. nas peladinhas na escola, com 6, 7, 8 anos, já começavas a dirigir a equipa ou pronto, aos miúdos com quem Não, jogavas? ou seja, mas não, como é óbvio, não te vou estar aqui a dizer que sim ou que não, porque não tenho uma memória exata de quando Ok, era tão jovem, certo. mas lembro-me perfeitamente que
na minha escola, qualquer equipa que eu jogasse, eu era sempre ali meio que o capitão da equipa. Não um capitão no sentido de capitão, mas o mais responsável, que tentava organizar tudo e fazer com que as coisas corressem bem. Desde que eu comecei a jogar no Estrela, eu já contei esta história outras vezes, eu comecei como avançado no meu primeiro jogo oficial, federado, na altura era federado. E nesse mesmo primeiro jogo a minha equipa estávamos a perder e eu acabo por, a meio do jogo, vir para trás para ajudar e para fazer tudo o que fosse possível. E desde aí eu nunca mais saí dessa linha defensiva, nunca mais deixei de ser um defesa. E sempre tive muito esse sentido de jogar para ganhar, para a minha equipa ganhar. Não tanto jogar para me realçar a mim próprio, mas jogar para que os que estão ao meu lado estivessem bem e as coisas fizessem sentido. Eu lembro-me diversas vezes, em momentos específicos, especialmente quando és mais jovem, tens sempre uns treinos de captação no clube A, B ou C, e tens sempre, mesmo já quando eu estava no Benfica, momentos específicos em que está lá uma certa pessoa a ver e é o momento para realçar, para te realçar. E muitas vezes eu chegava ao final do dia e chegava ao carro e o meu pai, Fónix, tenta fazer qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo o meu pai já me conhecia e também foi muito incutido do meu pai esta maneira de estar ou seja, não estás a jogar só porque sim, estás a jogar para ganhar e portanto, na nossa cabeça, se a tua equipa ganha, as pessoas irão ver que ok, tu podes não ter pegado na bola e tentado fintar 30 como os outros todos, mas as pessoas vão ver o que tu estavas a tentar fazer. Porque te é natural e porque é a maneira como tu vês o jogo. Tu falas no processo, houve um momento em que tu ficaste, não vou dizer com certeza, mas que tiveste muita confiança que ias chegar a ser profissional e ias ser jogador de elite? Houve um momento em que apostaste em ti? Eu diria que sempre tive essa convicção, desde o início. Mal seria se não tivesse, acho eu, alguém que duvide em qualquer momento. Não é que duvides, a dúvida faz parte e a dúvida faz-te mais forte. É como o medo de falhar faz-te mais forte. E muitas outras coisas. Mas eu diria que sempre tive uma convicção que não estava a fazer nada só por acaso. E sempre acreditei muito, sempre tentei ao mesmo tempo conciliar a escola e fazer o meu... Sempre fui um bom aluno, à exceção do meu 11º ano e 12º ano, quando a seleção, ou seja, as chamadas às seleções jovens, começaram a intensificar e eu estava no curso de ciências e tinha matemática A e faltar semana sim, semana não às aulas de matemática A não era fácil. E lembro-me numa altura, um treinador com o qual eu me dou muito bem, ele na altura ele perguntou-me quando eu estava na equipa B, e acho que já tinha feito a minha primeira temporada, ele pergunta-me, então Ruben, como é que é o próximo ano? Tens alguma expectativa? Tens alguns clubes em mente só para o caso de as coisas não estarem a correr bem aqui ou deles não contarem contigo para a equipa principal? E eu acho que foi a primeira vez que eu fui confrontado com isso, apesar de já ter, como é óbvio, na altura refletido outras vezes de que, ok, isto vai caminhando e chega aqui ao funil final e as decisões têm que ser tomadas. E portanto tu ou vais para um lado ou vais para o outro. Mas o que é certo é que a minha convicção era tão cega que eu nunca realmente tinha pensado sequer em ir para fosse onde fosse, que não onde eu estava e seguir em frente. E ele naquela altura ele perguntou-me, ou seja, no sentido em que, ou seja, se fores para a equipa principal fazer pré-época, perfeito, mas se não fores, para onde é que tu ponderarias ir? E eu na altura, como é óbvio, ouvi, mas eu pessoalmente, eu quase que fiquei por dentro. Mas tu pensas a falar com quem? Estás a falar com quem? Eu vou para a equipa principal, amigo. E ficou-me esse momento marcado porque acho que foi a primeira vez que eu realmente olhei para mim mesmo e me apercebi do quão convicto eu estava que eu ia para a equipa principal, sim. Yeah. E se tivesse que esperar na equipa B ficaria ali, mas mais tarde ou mais cedo era uma parede que eu ia querer mandar abaixo. Eu queria te fazer uma pergunta sobre alguns dos teus colegas no Manchester City e queria começar com o Haaland, porque eu tive a oportunidade de o conhecer pela primeira vez no Mónaco quando apresentei o sorteio, e ele impressionou-me muito pelo simples que é, tendo em conta toda a atenção que está sempre à volta dele, e já não é de agora, não é? Especialmente
agora, depois de ter ido para o City, mas desde muito miúdo que ele já era muito falado e havia uma grande pressão em cima dele para marcar golos sempre que entrava em campo. Vejo algumas semelhanças, se calhar, entre ele e ti no aspecto não só da humildade, mas do trabalho e da disciplina que ele também tem na alimentação, tratar do corpo. Como é que tem sido ver o Haaland no City a evoluir e como é que o vês como pessoa e colega de equipa? Estavas a comentar em relação um bocado a essa maneira de ser e a maneira de lidar com essa parte profissional, e ele é sem dúvida uma pessoa que tem prazer nisso, ou seja, encontrou esse prazer nessa forma de estar e de cuidar dele, de cuidar de todos os detalhes. Ele é um jogador que presta muita atenção a cada detalhe, especialmente com a quantidade de jogos que temos, com o mínimo tempo de recuperação que temos, e também sendo ele um jogador tão forte e tão alto, como é óbvio, o desgaste que isso se acarreta depois de um jogo de 90 minutos é diferente de um jogador, por exemplo, como o Bernardo. Mas lá está. Acima de tudo, diria que é um prazer poder contar com ele nesta equipa, numa fase tão jovem que ele, de certa forma, ainda se está, apesar de já ser um grande jogador, ainda se está a formar. E poder também, como colega de equipa e como um jogador mais velho que ele, no contexto em que ele está, poder ser uma boa influência para ele, é sem dúvida um prazer. Tenho de fazer uma pergunta também sobre o Bernardo, pela relação que vocês têm, a grande cumplicidade, também pelas brincadeiras que não só tu como outros colegas do City fazem com ele. A importância do Bernardo como jogador já sabemos que é um mega craque. Como pessoa também eu tenho o privilégio de o conhecer e é um miúdo mesmo impecável. Mudou alguma coisa desde que ele foi pai? De forma geral, estou muito contente agora por ele que foi pai. Eu sei que ele está muito entusiasmado e como tu dizias, tu conheces-o pessoalmente. Acho que ao dia de hoje acaba por ser um dos meus melhores amigos, se não o melhor amigo que eu tenho no futebol. Mais que não seja diferentes vidas, a minha e a dele, um background diferente, mas a conclusão de tudo é que vemos a vida de maneira muito parecida e dá-me um prazer enorme ter alguém, como é óbvio, ainda por cima português, ter alguém com quem desfrutar do meu dia-a-dia, em que, seja qual for o tema, seja qual for a razão, nós vamos acabar por falar de um assunto e vamos sempre ter visões muito similares. E lá está. É um conforto dia-a-dia, sem dúvida. É um prazer poder tê-lo aqui comigo. o facto de ele ser pai, achas que a malta brinca menos com ele e diz, calma, ele agora já é pai, temos de ter mais calma com as partidas? É difícil. Eu sou o segurança dele. Okay. Sou um segurança que às vezes também é um bocado abusivo, mas eu, ao final do dia, eu sou a segurança dele. Quando precisa, ele vem para o pé de mim e eu dou-lhe a cobertura que ele precisa. Obviamente sabemos que o Bernardo é um grande adepto do Benfica. Vocês juntam-se às vezes para ver jogos, seguem a Liga Portuguesa, juntam-se para isso, ou para também, obviamente, matar saudades. Eu sei que não é fácil às vezes matar saudades de Portugal. Obviamente a tua família vai algumas vezes, tenho a certeza que cozinha para ti, eu sei que cozinhas às vezes também, mas ver futebol português, ver o Benfica é algo que vocês fazem juntos? Sim, não diria constantemente, até porque especialmente agora, por exemplo, durante este período, os jogos não param e o pouco tempo que temos para estar em casa tranquilos, tentamos aproveitá-lo para cada um ir para o seu espaço. Mas acontece bastantes vezes, especialmente entre mim e ele, quando estava o João. Agora veio o Mateus, vamos ver como é que isto vai funcionar. Temos que fazer um 50-50. Tem de esperar pelo derby de Lisboa também. mas sim, acabamos sempre por ver, especialmente jogos do Benfica, acabamos sempre por ter uma refeiçãozita a ver o jogo. E é especial para ti continuar a ver o clube a formar tantos jogadores de qualidade? Tu e o Bernardo, obviamente, são dois. Renato Sanches, João Félix, João Cancelo. Agora temos o António Silva, o Florentino, o Neves também na equipa. É algo que te dá prazer continuar a ver o clube a formar desta maneira?
Sim, sem dúvida que sim. Eu acho que o clube vai acabar sempre por ter a capacidade de continuar a formar pela estrutura de formação que tem e pela prospecção que tem, a nível de encontrar o talento. Porque depois é muito o trabalho de cada um e de cada um ter a capacidade de usar as infraestruturas que existem, tudo o que está colocado já no seu lugar, usar da melhor maneira para fazer aquilo e para perseguirem cada um o seu sonho. Mas eu acho que a nós também, como é óbvio, nós ao final de contas somos um produto individual, mas nunca nenhum de nós esquece de onde veio e temos orgulho naquilo que é o produto da nossa casa. Temos orgulho em ver que continua a sair talento, temos orgulho em ver que continua a ser valorizado o jogador português e como é óbvio, ficamos sempre contentes e de certa forma tentamos sempre acompanhar o que está por vir, o que está agora a acontecer, mas acaba por ser um gosto extra. Eu diria, de certa forma, até Portugal em geral. Ao final do dia, depois em contexto de seleção, gostamos todos, acho eu, que estejam jogadores portugueses de top, em equipas de top. Seja o City, seja o PSG, seja o Barcelona, seja o clube que for, seja o Real Madrid, seja o United. Acho que há um prazer pessoal de cada um de nós em que cada um dos jogadores que neste momento estão nestes contextos top, que as coisas lhes corram bem, porque ao final de tudo, muitas vezes nós somos adversários, mas ao final do dia somos todos portugueses, estamos todos a representar um país, de certa forma, e eu acho que esse sentimento de que estamos a fazer algo por nós, sim, sempre, e será sempre a grande motivação de cada um é fazer por ele mesmo, mas também saber que lá no fundo estamos a representar a nossa bandeira e que o nosso país hoje, já, como é óbvio, não começou em nós, já começou há muito tempo atrás, mas no nosso país cada vez mais tem um peso muito forte naquilo que é o futebol. E é uma passagem perfeita para uma pergunta sobre a seleção. 50 jogos, certamente que é motivo de orgulho para ti. Queres fazer mais 50, queres ganhar um grande título com Portugal, certamente. Quero muito fazer mais 50, pelo menos, e quero muito ganhar um título importante pelo meu país. Tudo o que eu já ganhei hoje e tudo o que eu poderei ainda vir a ganhar a nível de clube é extraordinário e são coisas que eu nunca me vou esquecer, mas recentemente tive uma conversa com uma pessoa que tem um grande respeito da minha parte, e essa mesma pessoa estava-me a falar precisamente sobre isso, que ao final do dia e quando nós terminamos a carreira, tudo o que nós fizermos pelos nossos clubes será sempre extraordinário, serão memórias que nós não vamos esquecer, mas a mínima coisa que nós consigamos fazer pelo nosso país, isso é eterno. Tudo o resto será eterno também, mas conseguir ganhar alguma coisa com o nosso país, essa pessoa classificou até como sendo algo mais que tudo o resto, porque é difícil ir aos detalhes do porquê, mas é simplesmente um sentimento diferente. O facto de estarmos a representar o nosso país numa grande competição e poder realmente chegar à vitória, como chegou a Portugal recentemente, em 2016, acredito que seja um momento único, impossível de esquecer e impossível de sequer deixar abrandar as memórias, porque é um momento certamente muito, muito, muito especial. Eu acho que dizes isso porque moras fora e como português imigrante eu sentia exatamente o mesmo, e chorei que nem um bebê quando Portugal ganhou o Euro 2016. Há fotos para comprová-lo, não sei se me dão orgulho ou vergonha, mas foi inacreditável e foi inesquecível, e eu acho que morando fora nós sentimos o país de outra forma, mas pelo menos é essa a minha opinião. Vamos terminar aqui com uma ronda quickfire, ok? Que é o momento que vou chamar locker room, e vamos olhar para o locker room do Manchester City. Tenho aqui algumas perguntas, só com um nome ou uma frase,
se quiseres complementar, fazemos em modo quickfire. Portanto, na tua opinião, vamos começar com quem é o mais engraçado no balneário? Bernardo. Ok. O que tem melhor gosto musical? Bem, há mais que um. Mas eu diria o Mano, o Akanji. Ok, boa. Quem é que se veste melhor, quem é que se veste pior? Pressure's on. Eu tenho os nomes, estou a pensar. Posso dizer só o top 3 dos melhores, na minha opinião? Podes. Vá. Só o top 3 dos melhores. Ora bem, o top 3 dos melhores, na minha opinião, eu iria para... Tu sabes. Diz. Kyle Walker, Akanji e eu. Ok, boa. Então, e tu és o terceiro então? Estás a dizer para ser humilde? Não, ou não estou a dizer em por ordem primeiro lugar? específica. Ok, os três. Ok, o top 3. Quem é o mais rápido na equipa? O mais rápido é o Kyle Walker. Ok. O mais vaidoso, mais diva? Jack. O melhor a jogar FIFA ou o maior nerd em videojogos? O melhor em videojogos? Ui. O melhor em videojogos? Eu não tenho bem a certeza, porque eu, apesar de jogar, não jogo muito assim durante a época que o pessoal não joga muito. Mas eu acho que entre o Calvin, o John Stones, o Kevin, acho que é mais outro tipo de jogo. O Stefano Ortegas também joga. Entre estes 4, diria. Está bem. E para terminar, quem é o bookworm, tipo inteligente, sabe tudo, que lê não sei quantos artigos e quer partilhar e tem teorias sobre... Esse tu sabes quem é. E é por isso que ele de volta e meia está no banho frio, né? É o Sr. Bernardo Silva. Depois queixa-se. Ele pensa que é a Wikipédia. E depois pronto. Olha, Ruben, foi um prazer ter a oportunidade de falar contigo. Queria-te agradecer mais uma vez a disponibilidade e a simpatia. A continuação de uma carreira de muito sucesso, como tens tido até agora. Espero também que seja possível ganhar esse título com a seleção, obviamente, e que tudo continue a correr bem. Está bem? Muito obrigado. Obrigado, Will. Tá, vá. Grande abraço. Fica bem. Grande abraço. Terminamos então o primeiro episódio deste 1 para 1. Fantástico ouvir o Ruben a contar-nos algumas histórias daquilo que é as razões pelo seu sucesso, falar do City, falar da sua capacidade de liderança, falar no que significou vencer a Champions pela primeira vez e também revelar um bocadinho do que é o balneário do City, com algumas respostas bem engraçadas a esta ronda de Quickfire Locker Room. Foi o primeiro de muitos episódios, esperamos nós. Contamos convosco e fique bem, subscreva, clique no botão para subscrever e voltaremos dentro em breve.